Opa, tudo bom? Vamos para mais uma Neurodica. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o cérebro trino, mais especificamente falando sobre o cérebro límbico, tá? O cérebro límbico, ou melhor, para ilustrar o cérebro límbico, eu trouxe aqui o nosso cérebro, né, ao qual eu vou tirar o cerebelo aqui, que não faz parte desse cérebro límbico. Eu vou tirar aqui o nosso cérebro reptiliano, que não faz parte do nosso cérebro límbico, né, o tronco cerebral. E a gente tem então aqui o nosso córtex cerebral, né? A gente tem aqui todo o nosso córtex cerebral. Eu vou tirar essas duas partes aqui, também a gente não consegue identificar o cérebro límbico nessas duas partes. E eu vou abrir os dois hemisférios. Abrindo os dois hemisférios, a gente tem no meio desses hemisférios, tá, o que a gente chama de cérebro límbico. Então, pela imagem aqui da lâmina, a gente pode identificar que seria todo o miolo do cérebro, tá? A gente tem aqui algumas estruturas, inclusive aqui a gente tem o tálamo. Ao mesmo tempo que o tálamo faz parte do reptiliano, ou seja, do tronco cerebral, ele também tem funções muito específicas no cérebro límbico. Quais são as responsabilidades desse cérebro límbico? Ele é um cérebro emocional, ele trabalha questões de sentimento, relacionamento, carinho, lembranças, né? Principalmente na área do hipocampo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Os sonhos, brincadeiras e aprendizado, tudo isso se dá dentro do cérebro límbico. Por que ele evoluiu? Para criar laços que ajudam na sobrevivência da sociedade. Ou seja, o cérebro límbico veio para que a gente vivesse em sociedade, para que a gente agregasse esse sentimento de viver em comunidade e viver em grupos, certo? A região que se localiza, então, é bem aqui no centro do cérebro, né? Eu peguei uma parte do hemisfério aqui, ele é bem no centro, então ele é o recheio, ele é o miolo do nosso cérebro, certo? Qual a idade do cérebro límbico? Tá? Estima-se que ele nasceu de 220 a 200 milhões de anos atrás, com o nascimento do primeiro mamífero, certo? Quando ele está feliz? Quando ele sente confiança, quando ele consegue criar laços sociais e quando ele tem reconhecimento, ou seja, quando as pessoas reconhecem você por um bom trabalho, você se sente bem com isso, ou quando você reconhece alguém e essa pessoa se sente bem e vocês começam a criar laços de afinidade através de reconhecimentos positivos. É um cérebro empático, né? Toda a parte de empatia ela se dá também em cima do cérebro límbico, ou seja, a sensação de estar presente, de se fazer presente num determinado ambiente faz parte das questões límbicas, né? E ele tem algumas particularidades, ou seja, algumas estruturas que são fundamentais para a questão desse cérebro límbico. O bulbo olfatório, né, que aqui no nosso cérebro ele é esse nervinho que está correndo aqui, ou seja, ele sai do olfato. E uma coisa muito interessante do bulbo olfatório, ele não passa pelo tálamo, né, ele vai direto para o cérebro, por isso que as lembranças do olfato, quando você sente um cheiro específico, você logo se reporta a determinado ambiente, né, por exemplo, um cheiro de comidinha da vovó, né? Então você sente aquele cheiro, você se reporta lá uma época que você estava na casa da sua avó. Então é um troço muito maluco, assim, né? A gente percebe isso muito presente, tá? A amígdala, né? A amígdala cerebral aqui, infelizmente a gente não consegue enxergar a amígdala, ela está bem na pontinha aqui do nosso cérebro, nosso modelo de cérebro, mas a amígdala ela é responsável por luta ou fuga, ou seja, toda aquela parte dos marcadores somáticos, né, ela envolve na amígdala. Então, sempre que existe uma tensão no meio, positiva ou negativa, ele vai ativar a amígdala, certo? O hipocampo, responsável por toda a sensação de memórias de curto, médio e longo prazo. O corpo mamilar, o hipotálamo é onde ele dispara os principais hormônios para o nosso corpo, né, principalmente adrenalina, cortisol, né, enfim, vários tipos de hormônios, estrogênio, enfim, vários tipos de hormônios aí que fazem com que o nosso corpo reaja dependendo do tipo de emoção que a gente está sentindo. O fórnix e o tálamo, né, que a gente já falou aqui, o tálamo que é uma grande rede de distribuição neural, ou seja, tudo chega no tálamo, tirando obviamente o bulbo olfatório que a gente já conversou, tudo chega aqui e daqui ele dispara para as partes mais prioritárias do cérebro para ele dar esse feedback para o resto do corpo. E o giro do cingulado,
que está logo aqui em cima, né? Ou seja, aqui a gente consegue enxergar ele logo aqui em cima, que ele é uma região bastante recheada de células dopaminérgicas, né? Então, que são células que, né, registram questões de recompensa. Então tá aí o nosso cérebro límbico, extremamente importante para você vender coisas. Tudo que você vende e emociona, ele bate direto no cérebro límbico e que nos ajuda a tomada de decisão. Ou seja, quer vender? Emocione. Valeu, muito obrigado, abraço.